vai ser o dia em que a gente realmente vai utilizar uma ferramenta onde hoje realmente a gente vai poder fazer algum tipo de ataque, tá? A gente vai poder enumerar serviços, enumerar portas, enumerar versões e tudo aquilo que for realmente necessário daquele host, desde descobrir se ele está online na nossa rede até executar scripts pré-prontos para determinadas falhas, tá? Antes de tudo, iniciaremos os nossas máquinas, né? Onde aqui eu já iniciei o Kali e o Metasploitable, dando continuidade à nossa aula anterior, claro. Se você não assistiu também, recomendo que assista. É sobre a nossa montagem do ambiente virtual, configuração de IP, para as máquinas poderem estar aí sendo trabalhadas, tá? Primeiramente, a ferramenta que a gente vai estar usando é o Nmap. Você vem aqui no terminal, digita Nmap, ele já vai te aparecer o help, né, desse Nmap. Ele vai me aparecer todos os comandos possíveis para serem executados a ele. Um exemplo muito simples de como o Nmap funciona é o seguinte: a partir do momento que você digitou um Nmap aqui, você digita um endereçamento de IP 15.20, ele já vai automaticamente escanear esse endereço, né? Agora, vamos supor que essa máquina do Metasploitable fosse uma máquina alvo onde eu ingressei nessa rede, eu não sei o endereço dessa máquina. Claro que ela foi configurada antes, eu sei que ela é o 21, tá? Mas como eu faço para achar essa máquina nessa determinada rede, né? Primeiramente, temos o parâmetro "-sn" minúsculo. O que ele faz? Ele faz com que escaneie o host para ver se ele escaneia esse host sem o port scan, ou seja, ele não escaneia as portas possíveis daquele scan. Ele simplesmente vê se aquele host, perdão, está online, tá? Como? É muito simples. Primeiramente, a gente digita o nmap "-sn", vai digitar aqui 192.168.15, que é a minha faixa de IP, que eu peguei, tá? Aqui entra um detalhe. Eu vou abrir o terminal para a gente poder explicar isso de uma forma mais limpa. Então, ifconfig. Quando eu dei o ifconfig aqui, eu reparei que eu ingressei na rede com 1520. Ok? Ok. E o meu broadcast é 255. Com isso, eu posso ter a conclusão que minha netmask é a 24, como a gente havia configurado na nossa videoaula anterior. 24 são 255 hosts que são blindados naquela rede. Então, como eu faço para escanear todos esses hosts e descobrir se eles estão online na minha rede? Eu vou passar a minha primeira faixa de IP, que é 192.168.15.0/24, e vou dar um Enter. A partir desse momento, ele vai me mostrar todos os hosts conectados à rede. Eu posso ver aqui que eu tenho um desktop, no que eu estou gravando nesse momento, tenho um celular Android e tenho duas máquinas VirtualBox. Essa, é claro que ele não deu um self-scan, mas se ele escaneasse, ele viria que a minha máquina também é uma VirtualBox. Ambos VirtualBox. E eu vi que a minha VirtualBox, que seria o nosso Metasploitable, é o ponto 21. Pronto. Dessa maneira, a gente agora já consegue ter o nosso IP alvo, tá? E agora a gente já consegue trabalhar com esse IP alvo, porque a gente já presumiu que esse alvo fosse essa máquina, certo? Certo. Agora, vem a parte que realmente interessa pra gente. Quando a gente está no Metasploitable, a nossa máquina do Metasploitable não vai servir para nada, a gente não vai mexer nela aqui. A gente só vai usufruir das vulnerabilidades dela. De que maneira? Quando a gente executa esse escaneamento anterior que a gente fez, a gente pulou o port scan, ou seja, a gente fez com que ele não escaneasse as portas.
O que a gente faz para que ele escaneie as portas? O Nmap tem um parâmetro que chama traço S minúsculo e S maiúsculo, que é Stealth Scan. Esse Stealth Scan ele é automático, tá? Você não precisa colocar esse parâmetro. Simplesmente de você dar um Enter aqui agora, ele já vai escanear todas as portas deste host, tá? Como eu vou fazer agora. Ele me mostrou todos os hosts aqui, ó, todos vulneráveis. Ah, tudo bem, eu vi aqui, porta 21 aberta, serviço FTP, 22 SSH, e assim vai. O que a gente pode logo reconhecer aqui, e que a gente já pode bater o olho e falar, tem uma falha. FTP, Telnet, NFS, Sistema de Compartilhamento de Arquivos entre Rede, uma coisa muito interessante, Shell, Login, e essa Microsoft DS, porta 445. Isso é uma porta que é muito vulnerável, principalmente em sistemas Windows XP, tá? Por causa do Samba version. Mas eu não estou contente com isso. Eu vi todas essas portas e vi todos os serviços, mas eu quero saber qual é o nome do software que está rodando aquele serviço. Como eu faço isso? Eu tinha passado o parâmetro "-s" minúsculo e S maiúsculo, que é o Stealth Scan. Aqui eu vou passar o V maiúsculo, que é Scan Services, certo? Vou dar um Enter. Ele costuma ser um pouquinho mais demorado mesmo, tá? Porque ele vai fazer carry ali para saber quais são os serviços que estão rodando naquela máquina. Ok, teve êxito aqui. A gente pode ver que já agora a gente tem todos os nomes de todos os softwares que estão rodando ali. O que de cara a gente pode falar que é o mais vulnerável de todos é esse VS FTPD 234. Esse é um serviço que ele ficou muito popular por conta de quê? De no seu próprio código ele ter uma shell embutida. E a partir dessa shell embutida, temos sim um buffer overflow. Para quem não lembra desse conceito, a gente viu na nossa primeira aula. A gente tem um buffer overflow, que é um ultrapassamento de dados, onde ele consegue executar códigos nessa shell pelo transbordamento de dados. Que agora a gente vai estar explorando esta falha, tá? Como? Muito simples. O Nmap ele tem um diretório de scripts. Para quem não sabe, NSE é essa sigla, né? É a engine de scripts do Nmap. Como que eu faço para saber quais são os scripts que eu tenho nessa base de dados do próprio Nmap? Quais eu devo usar em quais determinadas situações? Simples. Conhecendo um pouco de Linux, você vem aqui no terminal, digita assim, ls, para listar todos os meus diretórios. Vou lá na pasta /user /share /nmap /scripts, certo? Certo. Agora vem aquele símbolo bem interessante que é o pipe. Para quem não sabe, fica ali próximo ao shift, entre o shift e o Z. A contrabarra, você aperta shift contrabarra, ele tem esse caractere, né? Você coloca aqui o pipe e coloca grep. Aí agora ele vai pegar aquele script que contém o nome do serviço que eu estou procurando. Como por exemplo, eu dei de exemplo aqui o VSFTPD. Vou procurar aqui por VSFTPD. Ok, olha lá. FTP VSFTPD backdoor.nse. Esse vai ser o script que a gente vai usar. Só que por ele ser um backdoor, remete-se a comandos. Então, esses comandos terão de ser passados a esse script, tá? De que forma? Se você não tem um pouco de noção de como será passado, você faz assim, nmap --script -help igual e o nome do script. Então, ftp /vsftpd -backdoor.nse e dá o enter. Aqui ele vai nos mostrar o que a gente tem que utilizar. Ó, aqui de cara a gente já consegue ver o id, que é comando by default, ou seja, ele é o que a gente vai poder usar como argumento para ele executar. Eu tenho esses exploits cmd e
o FTPD vs FTPD backdoor.cmd, que é a mesma coisa do exploit.cmd. Tá, esses são os parâmetros que a gente vai ter que passar, que é o comando da exploit. Ou seja, o comando que ele vai executar depois que ele realizar a exploit, ou seja, o comando na shell. Como farei isso? Simples. Nmap script help, dessa vez não, script igual ftp traço vs ftpd traço backdoor.nse menos script traço args igual a exploit.cmd igual de novo, porque ele vai reconhecer que é um exploit cmd e vai lá. E o comando que eu quero listar os diretórios. Por exemplo, eu quero saber quais diretórios que tem naquela máquina que está sendo compartilhado no FTP. Como eu vou fazer? ls, simples. Aqui, se fosse o Windows, a gente usaria dir para listar os diretórios. Aqui, como é Linux, como é o Metasploitable, então é ls. Agora, depois de tudo isso, entra o endereço 192.168.15.21. Aqui a gente não precisa especificar porta, tá? Mas eu poderia colocar "-p21", por exemplo. Sem espaço, junto mesmo. Daí ele entende que é a porta 21. Mas como o script é para ser rodado no FTP, então a porta 21 vai como automático. Vamos dar um Enter aqui e vamos esperar por algum resultado. A gente já consegue ver algumas informações aqui e a gente já tem um comando, Olá, porta 21, estado aberto, serviço FTP. FTP vs FTPD backdoor vulnerável. Olá, eles nos mostram essa informação. VS FTPD, a versão, estado vulnerável, ou seja, pode ser exploitado, ou seja, pode ser ultrapassado. E ele tem todas as informações aqui. Agora, o que é legal, os exploit results. O que eu fiz? Shell command ID, ou seja, eu peguei tanto root quanto root. Shell command mandei um ls e os resultados são bin, boot, tal e tudo mais, tudo que eu tenho na minha pasta de compartilhamento do barra. Vamos confirmar isso? Vamos aqui em ls, cd. ls. Olha lá, bin, boot, var, vm, linux, são as pastas que estão nessa máquina. Uma falha já identificada. Outra falha legal que a gente podia usar para trabalhar, para reforçar aquilo que a gente acabou de ver, é o NFS. O NFS é muito interessante. Mas eu não sei como que eu acho um script para isso. De novo, a gente vai lá, ls user share nmap scripts pipe grep e coloca aqui NFS. Ele tem vários, ele tem 3 aqui, NFS-ls. Isso aqui ele faria com que mostrasse os nossos diretórios que estão sendo compartilhados pelo NFS. Por enquanto, se eu não sei quais são, eu quero saber quais estão montados e quais estão sendo utilizados pelaquela rede. Como eu faço isso? Eu vou usar esse show mount, tá? Que ele vai mostrar o que está montado. Então, vou colocar aqui nfs-show mount.nse e vou executar novamente. Ele vai identificar, tá? Aqui ele já me pulou certinho para a parte aqui e me mostrou que tudo que está sendo montado é da minha pasta barra em diante. Então, a gente pode saber que a máquina toda está sendo compartilhada e a partir desse momento, se eu quisesse via FTP pegar arquivo pela nossa vulnerabilidade que a gente acabou de aprender, eu poderia fazer inúmeras scans, inúmeros scripts para certas vulnerabilidades. Claro que a gente está usando scripts prontos. Por exemplo, se a gente só dá um ls aqui nos scripts, a gente vai ver que tem muita coisa, tem muita informação, são muitos scripts para muitas falhas. Então, é muito difícil que hoje em dia alguma dessas falhas não estejam aqui, tá? Então, você pode olhar assim e falar, a máquina é toda vulnerável, isso não se aplica 100%. Mentira. Se aplica. Tem muitos serviços que ainda rodam essa versão do VS-FTPD, por exemplo. Tem muitas máquinas que rodam esse NFS, por exemplo. Então, são coisas
são pequenas falhas, mas que podem ser utilizadas. Ó, tem muita coisa aqui, tem muita informação. No FTP, por exemplo, se eu quisesse achar o login e a senha desse FTP, claro que ele testa via word lists. Como a gente está usando aqui só para fazer um teste, eu vou demonstrar isso para vocês. Vou colocar aqui grep FTP, que é o serviço que eu vou usar. Ele tem o FTP anon, FTP bounce, brute, tem tudo. O que a gente vai usar é o brute, porque a gente vai fazer uma brute force ali. Então, vamos lá, nmap e tal, vamos mudar aqui para ftp-brute e vamos dar um enter. Agora é só a gente esperar os resultados. Costuma ser um pouco lento, tá? Porque ele vai fazer um brute force, então ele vai ficar testando ali, vai até achar os nossos usuários, as nossas informações que são relevantes. Então, é bem provável que você consiga também utilizar algumas senhas que já são ali padrões. Por exemplo, senhas com nomes, números, entre outras coisas, são padrões. Então, são coisas que o Nmap conseguiria pegar. Eu vou dar um corte simples aqui, tá? E na hora que voltar, se tiver algum resultado, eu vou mostrar para vocês. Então, galera, agora eu voltei aqui, tá? Já com os resultados. Ele demorou bastante tempo. Não é uma coisa rápida, tá? Ele demorou aqui, ó, 602 segundos, cerca de 10 minutos. E ele fez questão de 1952 adivinhações, né? Tentativas. E o que ele conseguiu encontrar aqui, uma conta ativa do meu FTP, que é o usuário user e a minha senha user. Ok? Ok. Como a gente faz para ver se isso realmente está certo? A gente tem o Netcat, que também é outra ferramenta, que já vem no Kali, e ele serve tanto para conexão quanto para server. Então você digita aqui nc, digita 192.168.15.21 espaço 21, que é a porta que a gente quer. A gente dá um enter, olha lá, já apareceu, VSFTPD 234. Nesse momento, o que a gente pode fazer? A gente coloca aqui user pass user. Olha lá. Aí, gente, conseguimos, tá? Temos aqui, então, 100% comprovado que aquele usuário e que aquela senha funcionam, tá? Eu não preciso fazer mais nada aqui, o que eu queria mostrar já mostrei. Então, a gente já consegue, então, tá descobrindo credenciais de serviços através de scripts. A gente já está podendo executar comandos nessa máquina via script, tudo através do serviço FTP. Então, a partir disso que a gente conseguiu executar tudo a partir do FTP, é claro que a gente não tem só esse serviço do PHP, como vocês podem ver, a gente tem inúmeros serviços. E agora chega uma parte que é muito bom, que vai ser a parte que vocês vão pegar para realmente analisar todas essas vulnerabilidades, todos que tem aí nesse sistema tão falho. Claro que qualquer dúvida, qualquer coisa, eu vou estar esclarecendo aí no comentário, tá? Posso até estar mostrando nos outros vídeos, a gente já tinha dito isso antes. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Eu espero que vocês treinem bastante em casa. Espero que vocês aprendam bastante. E não saiam aí hackeando seus vizinhos, tá? E é isso aí. Muito obrigado, viu, galera? Fiquem aí até o nosso próximo episódio. Até mais!